para despertar a consciência. Ensinamento tolteca. Nenhuma transformação profunda e definitiva pode ser alcançada sem que sejam dados passos definitivos e conscientes. Isso nos ensinou o ensinamento do caminho do guerreiro tolteca. Há milhares de anos, quando a cultura e a moral eram diferentes, os homens e mulheres daquele tempo, no Planalto Central do México, já percebiam que algo existia neles. Não sabiam o que era, mas percebiam como uma segunda natureza, como uma voz que fala na cabeça, quase que os forçando a fazer coisas que na verdade não gostariam de fazer, ou deixando de fazer ou de falar o que precisavam. Então, esses guerreiros toltecas perceberam que necessitavam de muita energia para lhes impulsionar e descobrir todo o conhecimento necessário que lhe impulsionasse na grande jornada à liberdade. Logo perceberam que todas essas manifestações da segunda natureza, que hoje chamamos de ego, não só não traziam mais energia, como a dissipava completamente, ficavam exaustos, adoeciam, envelheciam e morriam precocemente. Claro, perceberam eles, representar um papel que não é a nossa identidade autêntica, é preciso muita energia, muita atenção para convencer a si mesmo e aos outros de sua própria representação, expressão da falsa imagem da segunda natureza em nós. Então eles decidiram encontrar dentro de si mesmo o Nagual, o poder do silêncio que está por debaixo da mente pensante. Para isso tiveram que vencer cada aspecto do orgulho neles mesmos. Neste conjunto de comportamentos, ressalta a alta importância pessoal. O que vem a ser isso? Ela se expressa na voz que nos faz crer que somos mais importantes que qualquer um. E por isso todos à nossa volta devem concordar com nossas ideias, seguir nossos conselhos, nos homenagear com atitudes e palavras. E o maior absurdo de todos, que a vida nos deve, porque sempre fomos bons. Logo perceberam que existem 3 inimigos constantes no caminho do guerreiro: o medo, a autoimportância pessoal e a clareza. A clareza faz o guerreiro se convencer que o que ele sabe mentalmente é a verdade. E, portanto, constrói uma fortaleza mental em torno dos seus conceitos e ideias de mundo, das coisas e das condutas. É bem verdade, sacrifica sua vida por ela, inutilmente. Assim petrifica o conhecimento, pois o medo lhe impede de ir além daquilo que ele pensa que aprendeu. A clareza torna-se dureza, e ele se sacrifica a si mesmo e aos outros que diz que ama, somente para descobrir, na hora de sua própria morte, que o que ele acreditava a vida inteira era uma miragem.
inteligentes que eram os toltecas, chegaram à seguinte conclusão: por que esperar a hora da morte, se podemos nos transformar no presente? Para vencer os 3 inimigos, o guerreiro conta com sua impecabilidade na palavra. Cria o mundo que deseja com o verbo, nas mínimas coisas que fala e que pensa. Dá o rumo à sua força de vontade. Na ação, dá o seu melhor sem se esgotar. Nos relacionamentos, reconhece que cada pessoa sonha seu próprio sonho, sem se dar conta, e por isso não leva nada para o lado pessoal. Absolutamente nada. Assim, respeita a si mesmo e aos outros sonhadores, sejam quem forem, e por último, reconhece a própria morte. Assim sendo, não gasta o tempo do corpo em vão, com dramas e sofrimentos ditados pela voz na sua cabeça, que atordoam a sua lucidez e machucam o seu coração. Aprendeu a duvidar, mas ouve a si mesmo e aos outros. E então, escolhe em que acreditar, pois tudo isso será a sua companhia depois da morte. Se forem as ilusões, como ele encontraria o caminho no meio da eternidade? Para tanto, é necessário instruir-se. Alguns pontos é preciso conhecer, estudar, aprofundar, praticar e só então compreender. Ponto número 1. No início, o guerreiro tolteca vive o sofrimento. E desse sofrimento, a certa altura, ele reconhece a necessidade. Não sabe o que buscar, nem como buscar, mas ele busca. Ele busca uma informação. Como fazer? Ao passo que a informação lhe chega, pois o universo é sempre generoso. O passo 2. Esse conhecimento traz a instrução. Leva a informação ao aspecto intelectual de sua natureza. Então, é preciso deixar fermentar. Não ficar pensando sobre, mas deixar que o ensinamento chegue à consciência. A mente faz enormes conjecturas. Mas nessa hora, o guerreiro aprendeu a não confiar em seus próprios pensamentos, sobretudo quando eles são automáticos e compulsivos. O terceiro passo é seguir na direção da instrução. Uma observação direta, detalhada e silenciosa de tudo o que ele pensa, dos seus próprios sentimentos diante das coisas, das pessoas. Sentimentos que permanecem, muitas vezes, durante horas, retumbando em seu coração e sendo alimentados por pensamentos produzidos pela segunda natureza. Um vício completo. No início, o guerreiro se assusta, pois não tinha se dado conta de quantas pessoas vivem nele ou vivem dentro dele. Todas
fazem parte da segunda natureza. Mas é preciso comprovar. Uma leitura sobre esse assunto não nos leva muito longe. E a verdadeira instrução nos ensina ao profundo estudo, direto e prático, no cotidiano da vida do guerreiro. Uma vez em posse da instrução e do mínimo entendimento, vem o quarto passo: a aplicação das ferramentas. O que serve para nós e o que não serve para nós. Porém, desde que coloquemos em prática e testemos em nós mesmos. Não se trata do ceticismo mental que nos diz antes, durante e depois da experiência prática que não vai funcionar. Porque tal ou qual memória, lembrança ou conhecimento antigo diz o contrário. Só resta, nesse campo, praticar e sentir o efeito. Praticar e sentir o efeito. A partir daí, o guerreiro vai semeando dentro de si a capacidade de selecionar o que lhe serve do que não lhe serve. É muito importante que antecipadamente conheçamos as múltiplas variedades disso que se chama orgulho ou autoimportância pessoal. Mais uma vez, o guerreiro, ao estar ciente intelectualmente desta quantidade de detalhes, vai procurar ver em si mesmo pensamentos e emoções semelhantes e reconhecer a segunda natureza que existe nele. Alguns exemplos de detalhes da autoimportância pessoal. Preste atenção nos seus pensamentos e nos seus sentimentos para identificar qualquer um desses detalhes. Tome ciência de como isso acontece em você. Não acredite no que está ouvindo, mas ponha em prática. 1. Sentir-se incapaz antes mesmo de fazer algo. Isso pode se expressar através do pensamento e acompanhará uma sensação de incapacidade emocional. 2. Sentir-se vítima de alguém ou alguma circunstância. O guerreiro toma consciência de que tudo que percebe é o seu mundo, é o seu reino. Se sente vítima de alguém porque alguém fez ou falou alguma coisa ou um fato desagradável, tudo isso está dentro do reino, no qual ele é o Criador. Queira ou não. 3. Sentir-se inferior aos demais ou superior a eles. Esse desequilíbrio se dá pela falta de contato com sua verdadeira natureza interior, o Nagó, o ser. Quando nos aproximamos do ser, esses sentimentos são mostrados. São os falsos sentimentos do eu, que deseja se alimentar da tão preciosa energia que circula em nosso cérebro, em nosso coração e do nosso corpo. Sentir-se superior aos demais
é supremamente idiota, porque assim entramos em conflito com os demais e, usando a lógica, esta lógica negativa, haverá sempre alguém mais forte, mais inteligente, mais sábio, mais violento. E isso nos conduz ao sofrimento. A equalização do verdadeiro valor interior é possível quando se percebe diretamente essa sensação de inferioridade manifestada nas nossas palavras ou no nosso comportamento, ou nossa própria superioridade em relação aos demais. A isto popularmente se chama de arrogância. E ela se disfarça em muitas formas de comportamento. Uma maneira de olhar, uma maneira de sorrir, uma maneira de se sentir-se melhor. Por que se sentir-se melhor? O ego tem a necessidade de se sentir melhor. Porque, no fundo, ele sabe que não passa de uma ilusão. Alimentada, é claro, com a energia do guerreiro. 4. Outra manifestação da autoimportância pessoal. Pensar enquanto alguém fala, já antecipando o argumento contrário. O diálogo não é uma guerra ou uma disputa. Vimos a esse mundo para trocar mensagens e aprender um com os outros. Esse vício todos nós carregamos e, quando percebemos, podemos intervir e produzir o silêncio, deslocando nossa atenção ao som das palavras de quem fala e simplesmente ouvindo. Essa expressão da vaidade ou da autoimportância pessoal vai morrendo em nós. E assim, vamos readquirindo a poderosa energia da compreensão. A informação vai chegando aonde precisa chegar. Na consciência, que é guardada dentro do nosso próprio coração. O domínio da mente, nesse campo, é uma questão de exercício. Por isso, a observação silenciosa é a única que pode nos dizer o que fazer. O que está errado conosco? Ou o que está certo? Poderíamos pensar milhares de horas a respeito e não chegar a conclusão alguma. Todos esses pensamentos circulam o objetivo, nunca penetrando nele. 5. Sentir-se irritado quando alguém faz ou fala algo que discordamos, mesmo que estejamos corretos. Conhecem alguém que não faça isso? Seis. Sentir-se engrandecido por elogios ou por possuir cargos ou títulos. 7. Sentir-se humilhado ou bravo quando alguém chama nossa atenção ou nos corrige em público ou até mesmo no privado. Temos uma tendência a nos defender e nos justificar. Ouvir em silêncio nos permite perceber
a segunda natureza gritando em nós. Logo entendemos quanta energia ela é gasta. 8. Quando julgamos alguém pelo que ele disse ou fez, em seguida, ficamos pensando sobre isso, até que encontramos alguém para compartilhar nossa fofoca e o nosso veneno emocional. E assim, o veneno passa de uma pessoa para outra, contaminando a atmosfera e o campo onde todos nós vivemos. 9. Sentir-se constrangido quando alguém faz um comentário em relação a nós, a algo ou a alguém que conhecemos, independentemente se achamos verdadeiro ou não. Ninguém consegue impedir que sinta isso. O objetivo é observar em silêncio e reconhecer a segunda natureza. Só aí podemos dar o outro passo, que é a ferramenta de extinção desta sensação, ou desse comportamento, ou deste pensamento. Mas sem a percepção direta, esse alerta, entramos no território das crenças e nos reprimimos até que o dia que explodimos em comportamentos violentos. 10. Exigir do corpo mais do que ele aguenta, seja no nosso trabalho profissional, manual ou intelectual, ou em exercícios físicos, para melhorar a aparência, com o objetivo de se apoiar na própria forma física melhorada, musculosa, competitiva. Descobrir, mais uma vez, a equalização entre a preguiça e o exagerado exercício é tarefa do guerreiro. Assim, ele forma uma aliança com seu corpo. E o corpo lhe entrega muitíssimos conhecimentos diretos. Aprimora os seus sentidos já existentes e desenvolve os ocultos. 11. Sentir-se superior ou inferior a alguém pelo que nós possuímos ou a pessoa possui materialmente. O guerreiro toma consciência de que o seu poder pessoal é único e, na medida do seu trabalho, torna-se infinito. No entanto, a matéria bruta, seja um carro de milhares de reais, uma casa sólida, fazendas, meios de produção ou o próprio dinheiro como símbolo poderoso de troca, se termina rapidamente. Portanto, não há motivo algum para se sentir superior ou inferior. O ser é o ser. E na medida do desenvolvimento do poder pessoal, as coisas vêm a nós porque têm de vir. E outras se afastam de nós porque têm que se afastar. Assim é inútil se sentir superior ou inferior a alguém, gastando enorme energia. Mais uma vez, o guerreiro não pode acreditar nessas palavras. Tem que perceber em si mesmo, diante tal ou qual
situação que está vivendo. 12. Sentir-se inferior ou superior pelas coisas intelectuais que já aprendeu e guarda na mente como um troféu ou vitrine, mesmo que este conhecimento tenha sido comprovado por ele. O conhecimento usado dessa forma torna-se um veneno. A mente petrifica e a ilusão toma a frente. Porque a capacidade da consciência é escolher aprendendo a cada dia a renovar seu próprio conhecimento, usando muitas vezes a própria mente para isso. Portanto, muitas vezes o mais intelectual dos mortais pode ser o mais ignorante de todos. É como alguém que quer enxergar estrelas com um microscópio. Não enxerga até a ponta do seu nariz. Isso não quer dizer que não devemos estudar. Todavia, que usemos o estudo para nos aprimorar como seres humanos e não usemos o ensinamento ou conhecimento como uma manifestação de arma contra os demais ou contra nós mesmos. Que a paz esteja conosco.